Isso. Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão na temática do senhorio de Cristo, né? Que eu falei as diversas áreas da vida em que Jesus proclama o seu senhorio e estabelece o significado dessas áreas, esses aspectos que devem ser soberanos dentro do seu significado, nunca serem anulados por outros aspectos da vida. E a gente começou vendo aqui a família, falamos sobre casamento aqui. Hoje eu queria finalizar essa parte do casamento para depois a gente entrar falando sobre educação dos filhos. Então no primeiro dia nós falamos aqui que o casamento ele serve um propósito mais sublime, ele deve refletir a relação de Cristo com a sua igreja. Falamos do alicerce do casamento, que o casamento é definido pela moralidade, não pela afetividade, os dois cumprirem as promessas feitas quando eram apaixonados, de fidelidade, de cuidado. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a tarefa do casamento, de maneira breve nessa manhã. Falaremos sobre a tarefa do casamento. Então, pedir para você abrir comigo a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A partir do 22 diz assim: Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Ora, especialmente atente para esse trecho: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito venha nos direcionar nesses breves minutos de reflexão da Tua palavra, que o nosso coração seja cativo sempre a ela, nossa mente cativa a ela. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um dos contos mais conhecidos da literatura espanhola é aquela história de Dom Quixote. Ele era um fidalgo, um nobre da aristocracia, que de tanto ler romances de cavalaria, ele acabou enlouquecendo. Ele acabou entrando numa relação com a vida mergulhada na abstração, em procura do mundo ideal. Então ele substitui o mundo real pelo mundo ideal. E aí ele arruma um cavalo e sai pelo mundo com suas aventuras a fim de batalhar contra gigantes, entrar em castelos. Mas os gigantes eram moinhos de vento, ele achava que era gigante por conta da sua loucura, né, de viver nesse idealismo. Dom Quixote é o cara que trabalha pelo mundo ideal. E no caminho, na jornada, ele conhece Sancho Panza, que é um sujeito que vai virar o seu escudeiro. Sancho Panza, ele é um pouco mais, possui receios, medos, e o que faz ele se tornar mais pragmático, mais pé no chão, mais realista. No entanto, ele acompanha Dom Quixote nas suas aventuras. E nessa relação dos dois, o conto vai dizer que, pouco antes de morrer, Dom Quixote, de conviver com Sancho Panza, ele recobra a consciência, a lucidez, ele abandona a insanidade. Em contrapartida, Sancho Panza, depois da partida do amigo, fica lembrando das memórias, das aventuras. Por um lado, Sancho Panza, no processo e na caminhada, na amizade, ajuda Dom Quixote a perceber os limites da vida, a sair desse mundo idealizado, ideal, romantizado, que
justamente por se redobrar em romances, o deixa louco, e aí ele percebe essas limitações e recupera a sua sanidade. Mas por outro lado, Sancho Panza ele vai se tornando um sujeito mais corajoso. Ele vai vencendo os seus medos. Ele consegue se lançar mais, se arriscar mais na vida. Um ajuda o outro, um melhora o outro, um aperfeiçoou o outro. O sujeito que era idealista ajuda aquele que era receoso, pé no chão demais. Em contrapartida, o sujeito que era pragmático acaba ajudando aquele que vivia por ideais num mundo abstrato. Ele se torna pé no chão e realista. E meus irmãos, essa ilustração do conto de Dom Quixote fala muito sobre a tarefa do casamento. Deus colocou homem e mulher no mundo, nós vimos aqui, há propósitos, há um alicerce, mas acima de tudo há uma tarefa que Deus confiou ao casal. Deus confiou uma tarefa para você, marido, e confiou uma tarefa para você, esposa, executar durante o casamento. E essa tarefa, segundo Paulo, especialmente no verso 25 a 27, é nós nos aperfeiçoarmos mutuamente. É você ser um instrumento de Deus para santificar a vida do seu marido, e você, mulher, ser um instrumento de Deus para santificar a vida do seu marido. É um aperfeiçoando o outro. É um trabalhando para que o outro melhore. Eu vou te falar, não existe melhor escola de caráter do que o casamento. Porque no casamento nós somos conhecidos pelo nosso cônjuge. Como eu disse aqui numa reflexão passada, o nosso maior temor é ser conhecido e ser rejeitado. A pessoa percebe seus defeitos e ela te rejeita. Por outro lado, ninguém quer ter uma relação superficial onde a pessoa não conhece verdadeiramente quem você é. No casamento nós somos conhecidos e ainda assim amados. E Tim Keller vai dizer, esse é o amor que se aproxima mais do amor de Deus, que nos conhece e nos ama, que nos amou quando éramos pecadores. No casamento a gente não consegue esconder quem nós somos. Você pode esconder por um tempo, mas convivendo nós sabemos os defeitos, nós sabemos as virtudes. No casamento nós somos conhecidos e é justamente essa escola que Deus preparou para nos aperfeiçoar de maneira tão tremenda, extraordinária. Não existe melhor escola de caráter do que essa do matrimônio, do casamento. Nenhuma relação se compara à relação marido e mulher. A relação pai e filho não se compara à relação marido e mulher. A relação de amizade não se compara à relação marido e mulher. Não existe relação mais forte, mais poderosa do que essa relação conjugal, do que o matrimônio. Ali nós somos trabalhados, ali nós somos melhorados, aperfeiçoados. Deve ser essa a nossa função enquanto casados. Como eu disse, a relação pai-filho, que é aquilo que C.S. Lewis chama de amor estorge, esse amor afetivo, onde a mãe ela é um amor que sente a necessidade do filho e por isso ela estende a sua ajuda, o seu apoio, e ao mesmo tempo ela sente necessidade de cuidar dos seus filhos, de sustentar os seus filhos. Esse amor ele é poderoso, evidentemente, ele é forte, mas ainda assim ele está muito aquém da relação conjugal. A amizade é extraordinária, o amor filéu, o companheirismo, a jornada, mas ainda está aquém da relação marido e mulher. A relação marido e mulher, ela envolve vários desses amores naturais, como também o eros principalmente, né? O amor romântico, mas acima de tudo é orientado pelo ágape, o amor de Deus. Deve ser orientado inclusive para que não caia em uma idolatria da própria relação. Então o casamento, ele não envolve apenas o amor romântico, não envolve apenas a amizade e afetos dentro de casa, ele deve ser orientado também pelo ágape. Você percebe que
existem várias relações atuando juntos na relação conjugal. Existem muitas pessoas que têm afinidade como amigos e são leais e fiéis uns aos outros em relação a coisas dessa existência, coisas pequenas. Que dirá em relação, então, àqueles que se encontraram com Cristo Jesus, que foram redimidos pela graça de Deus? O horizonte deles é mais amplo. Os valores pelos quais eles lutam, eles são eternos, eles não são passageiros. Então a relação conjugal é poderosa. Ela envolve uma caminhada, uma jornada, mas que não se limita a essa existência. É uma jornada que olha para frente a fim de apresentar um ao outro santo, imaculado diante de Deus. De dizer ao Senhor, eis-me aqui, me usa para melhorar minha esposa. E a esposa me usa para aperfeiçoar o meu marido. E nessa relação Paulo diz, sujeite-se ao seu marido, se coloque dentro desse arranjo que Deus estabeleceu, e marido se entrega pela sua esposa, como Cristo se entregou à igreja. Seu papel é sacrifício, é se doar, mas o papel da mulher também é se doar. Quando ela se sujeita a esse arranjo divino, ela está se entregando, ela está se doando, para que a relação seja melhorada dia após dia. Então o casamento, você não vai encontrar a relação que mais vai te ajudar, se você for cristão, a melhorar do que essa relação. Não creio que é por acaso que entre os católicos eles enxergam inclusive como um sacramento o casamento. Nós não enxergamos assim, mas dá para entender o peso que se coloca na relação conjugal. Porque de fato, quando ela é colocada diante de Deus, em submissão à palavra e os princípios, é um instrumento extraordinário, como eu disse, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para nos corrigir. Então a primeira coisa, lembre-se que você está unido à sua esposa para aperfeiçoá-la, para ser um instrumento, um agente de Deus para melhorar a vida dela. E mulher, você foi colocada nessa relação para melhorar o seu marido. A tarefa do casamento, Paulo está dizendo aqui, é a santificação um do outro, é o aperfeiçoamento um do outro, é o amadurecimento um do outro. Não é um na relação, os dois têm que crescer diante de Deus. Assim como o nosso modelo de humanidade, Jesus, crescia em estatura, em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. É preciso a gente amadurecer, é preciso a gente crescer em conhecimento da graça, e é preciso ter sabedoria e o conhecimento adequado para termos uma vida correta, piedosa nessa existência. A relação serve para isso. A sua tarefa é essa no casamento. A nossa tarefa como casados não é simplesmente desfrutar de prazer. A nossa tarefa enquanto casado não é acumular dinheiro. A nossa principal tarefa como casados é nos aperfeiçoarmos uns aos outros. Dito isso, é por essa razão, e aí uma segunda verdade que eu gostaria de destacar, que a amizade dos cônjuges, ela deve estar no centro da relação. A amizade com a sua esposa e a amizade com o seu marido tem que estar aí, no centro. Tem que ser central na relação. Por quê? Porque nós envelhecemos. Porque a estética vai passando. Porque as circunstâncias mudam. Agora, se nós temos amizade, se a gente aprende a crescer nisso, intimidade e essa confiança cada vez maior para nós aprendermos a confessar os nossos pecados um ao outro, orarmos uns pelos outros, se nós de fato estivermos preocupados com o destino do nosso cônjuge, com o futuro dele, com esse amadurecimento na fé, com certeza, meu irmão, pode vir a circunstância que for, pode vir o tempo e levar a estética embora, pode ter dificuldade, seja ela qual for, a nossa relação vai ser sólida, ela vai ser eficiente, que você de fato ama e tem um alvo com a sua companheira e com o seu companheiro. Amizade tem a ver com você olhar para o mesmo alvo. C.S. Lewis vai dizer assim que a amizade começa quando uma pessoa diz para outra: o quê? Você também pensa assim? Eu pensei que eu era o único.
Quando nós temos algo em comum, nasce amizade. Ninguém procura um amigo só para ter um amigo. A gente encontra amigos na caminhada, quando a gente tem coisas em comum. Das coisas mais triviais às coisas mais importantes, como o reino de Deus. Se nós temos um objetivo, um foco em comum, aí que está a ideia de amizade. Nós encontramos companheiros na caminhada que vão nos auxiliar para a gente chegar ao nosso destino, ao nosso objetivo. Então, se a tarefa é chegar diante de Deus puros, aperfeiçoados, a gente vai trabalhar juntos para cumprir esse objetivo principal, essa tarefa principal que Deus colocou nas nossas mãos. Então é muito mais profundo do que os casamentos antigos, que via muito mais uma sociedade entre marido e mulher, entre famílias, onde os casamentos eram arranjados para manter a herança, manter os bens. É muito mais profundo do que simplesmente ser dois amantes. Eles são dois companheiros que têm valores eternos para caminhar em direção a eles. É muito mais profundo do que isso. Quando a Bíblia descreve sobre a amizade, vamos ver pelo menos dois princípios ricos que ela apresenta. Primeiro, Provérbios 17. Se você quiser abrir comigo, livro de Provérbios, vamos ler o capítulo 17 e o versículo de número 17. Provérbios, capítulo 17, verso 17. Olha a primeira característica de uma amizade que a Bíblia descreve, de um companheirismo. Um amigo ama em todo tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um amigo ama em todo tempo. Na angústia, ele se faz um irmão. A primeira virtude que o texto de Provérbios está apresentando para nós sobre a amizade é esse companheirismo. É gente que vai estar do seu lado em todo o tempo. Não importa a adversidade, a circunstância, ele vai se manter leal e estará com você. E na hora do aperto, da angústia, você vai perceber que ele se fez um irmão, ele se tornou um irmão para você. Tem um ditado aí fora, né? Fala assim que a gente sabe se a amizade presta, que ela é igual o parafuso, sabe que presta na hora do aperto. Aí você vê se presta. Igual a parábola do homem com 2 filhos, que um pega a parte da herança, gasta tudo, e depois ele fica sozinho. Você tem companhia quando está bem. O amigo está em todo o tempo do seu lado. Ele ama em todo o tempo. Não é por acaso que eu disse que o alicerce do casamento tem a ver com a nossa promessa feita no altar, com a aliança. De prometer, eu estarei com você todos os dias da minha vida. Pode ser momento de abundância ou de escassez, de saúde ou de doença. Podemos passar por alegrias, mas por tristeza. Eu vou te amar em todo o tempo. Na hora da angústia, você vai ver que eu vou ser um irmão em Cristo para você. E a esposa ser uma irmã em Cristo para o marido. Companheirismo, a primeira virtude da amizade. Mas existe uma outra virtude importante. Ainda em Provérbios, vá comigo no capítulo 27, versículo 17. Olha o que diz aí, Provérbios 27, 17. O ferro afia o ferro, assim também um homem afia o semblante do seu amigo. Como o ferro afia o ferro, o amigo aperfeiçoa o seu companheiro. A outra virtude que a Bíblia apresenta sobre a amizade é a transparência. Quem fere por amor, outro provérbio diz, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Transparência e companheirismo. Ama em todo o tempo, mas é transparente em todo o tempo. Ele diz quando algo está errado. Ele denuncia quando tem pecado. Ele reprova atitudes erradas. Por isso que a amizade que não corrige não é amizade. Isso eu chamo de coleguismo, né? Você pisa em ovos, senão o outro vai ficar ofendido. Isso aí não é amizade. Amigo olha nos olhos um dos outros e fala, ó, isso aí está errado, cara. A Bíblia não aprova isso, ainda mais quando é amigo em Cristo. Quando é irmão em Cristo. A Bíblia
repudia isso, essa atitude sua. E a gente diz isso justamente porque ama em todo o tempo. Queremos ver o bem do nosso amigo. É que a gente tem umas visões equivocadas, principalmente os mais jovens, da amizade. Aí não quer ser o chato, quer ser o legalzão. Não, o amigo, ele fere por amor. Vou fazer isso porque eu te amo. Porque eu me preocupo com a tua vida. Eu me preocupo com o teu futuro. Duas coisas então, companheirismo e transparência. Aí por isso que eu gostaria de deixar um conselho para quem não se casou. Elias, todo mundo aí, o resto novinho aí. Conselho para quem ainda não se casou. Comece o seu relacionamento pela amizade. Seja amigo. Tim Keller ele vai fazer uma ilustração, inclusive tem muita coisa que eu tenho usado dele, né? Eu esqueci de falar desde o primeiro dia, que para mim o melhor livro sobre casamento é O Significado do Casamento, do Tim Keller. Então eu aconselho você a comprar esse livro, que eu acho ele excelente. Ele vai dizer assim que geralmente o solteiro entra num ambiente e aí ele vê lá 10 moças. E ele já olha, obviamente, pela estética e às vezes ele descarta lá 5. Antes de conhecer todas, antes de conhecer as outras, ele já descarta. Porque ele está fazendo uma peneira, uma seleção. Estou dizendo que, óbvio, a gente vai olhar para isso também, né? Não vou ser hipócrita e dizer que a gente não olha para isso, não vai nos cativar. Mas ele diz assim, o correto é conhecer aquela pessoa. Talvez conhecendo o íntimo dela, ele vai se apaixonar ainda mais por aquela pessoa. E não é assim muitas vezes. Você, aquele tipo de gente que o pessoal costuma falar, não bateu o santo. Mas aí você vai convivendo, você vai achando a pessoa cada vez mais bonita, porque você conhece o interior dela. Você vai conhecendo mais ela. Ele fala, começa pela amizade. Porque a estética vai passar. Nós vamos envelhecer e o que vai permanecer é a amizade. É o companheirismo, é a transparência. Coloque a amizade no centro da sua relação. Talvez a gente, eu não tenho tanto em comum, então comece a procurar hobbies em comum, coisas para fazer em comum. Procurem ter tempo junto, afinando cada vez mais. Obviamente, marido e mulher são diferentes, culturas são diferentes, mas a gente tem que procurar cada vez mais termos coisas em comum. Que seja série, que seja tempo para estar junto. Tenham coisas em comum, estreitem cada vez mais a amizade. Coloca a amizade no centro do seu casamento, da sua relação conjugal. E, meus irmãos, um último princípio que eu gostaria de destacar é apenas lembrar de ferramentas úteis para a gente poder viver dessa forma. Para cumprirmos essa tarefa de nos aperfeiçoarmos uns aos outros na relação conjugal, eu queria que você tivesse em vista algumas ferramentas. A gente já falou meio por cima, mas primeiro lembrar que a nossa relação tem que ser pautada na verdade. A gente não pode permitir que cresçam na nossa casa mentiras. Cultivar mentira no lar. Hipocrisia no lar. É necessário ter um compromisso sério com a verdade. Por isso que o amigo fere por amor. A gente só vai afiar um ao outro se a gente tiver compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Porque o que vai aperfeiçoar é a palavra. Fala aqui, pela lavagem d'água, pela palavra. É através de um compromisso, de um alinhamento da relação e da vida com a palavra que a gente se torna melhor, santo. O Espírito está trabalhando na nossa vida, nos levando a viver de acordo com a palavra. Mas lembre-se que santificação, como dizia Francis Schaeffer, ela é uma atividade passiva e uma passividade ativa. Porque tem a ver com o que Deus já está fazendo na nossa vida. Tem a ver com o fato de eu estar plantado no lugar certo, enraizado em Cristo Jesus. Então, se eu estou nele, eu vou receber nutrientes para ter uma vida nova. Todavia, existe uma atividade nossa de se livrar da velha vida e de se vestir da nova. Então, por isso que o Schaeffer falava, é uma passividade ativa a santificação, mas também é uma atividade passiva. Deus já fez, já concedeu, o nosso papel é deixar que se expanda na nossa vida. Ele fala, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor,
porque é Deus que efetua tanto querer como realizar. É a salvação como um pacote que eu abro e começo a utilizar todas as ferramentas que Deus já me deu para viver uma vida piedosa. Então a gente trabalhar para isso, e uma das formas é ter compromisso com a verdade. Fale a verdade no seu casamento. Fale a verdade sobre o seu cônjuge, fale a verdade sobre você. Verdade, confronto. Mas também tem a doçura, tem a graça, tem a misericórdia. Se a gente tiver um sem o outro, vai dar problema a sua relação. A gente precisa ter tanto verdade como termos misericórdia, graça na nossa caminhada. Se o sujeito tiver só verdade, ele fere, ele mata se preciso, ela vai se tornar uma verdade cruel. Verdade sem graça se torna uma verdade cruel. O sujeito que confronta, fala, mas é assim, sabe? Eu sou profetão mesmo, blá, 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 blá. Não tem graça, só tem verdade. Porque a gente olha para a Escritura e acha que é assim. Não, é assim, os caras eram firmes. Eles eram firmes. Mas você pode ter certeza que todo profeta que confronta está chorando para ver a salvação do seu povo. Gente, Paulo, ele é tomado de um afeto, ele se identifica com um afeto divino na carta aos Romanos, quando ele diz assim, olha, se fosse possível, eu saía da salvação para que os meus irmãos fossem salvos. Ele não está desprezando o que Deus fez, ele está tendo uma sintonia com o coração de Deus. E Paulo, as cartas dele eram fortes. Chama de anátema, de maldito quem prega outro evangelho. Estevão, no discurso dele para os judeus, ele vai dizer assim, povo teimoso, rebelde, obstinado de coração, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo de Deus. Mas lá no final da vida dele, ele está chorando. Pai, perdoa os pecados dessa gente. É gente que confronta com lágrima nos olhos. Se você só tiver verdade, você vai se tornar cruel com o seu cônjuge. Um tirano no seu cônjuge. Você vai achar que o seu cônjuge é um robô, que você já confrontou, acabou, tem que mudar. Você esquece que ele é um ser humano falho, de carne e osso. Agora, se eu só tiver graça, compaixão, se eu for só bonzinho, também dá problema. Porque aí eu vou me tornar cínico, eu vou me tornar negligente, eu vou ser só o bonzinho, legal, ai, vem cá, tá bom, é só paciente, é só doce, é só açúcar. Não confronta, não é um amor sincero, porque o amor fere quando necessário, disciplina. Então eu não posso ter nenhuma coisa nem outra, as duas têm que andarem juntas. Tem um ensino parecido com isso, escrito no livro 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, Stephen Covey. Ele vai falar assim, que a gente tem que ter a mesma medida de coragem e consideração. Tem muita gente que tem coragem no relacionamento, mas pouca consideração pelo outro. Então ele vai lá e fala, despeja tudo sobre o outro. Ele tem muita coragem. E tem gente que só tem consideração e não fala o que precisa falar. Ele fica guardando, sabe? Que ele considera demais o outro para magoar ele com palavras, com a verdade. Então ele fala assim, você não pode nem ter uma coisa sozinha, nem a outra. Você tem que ter a mesma proporção de coragem e consideração. Se você tiver só coragem, a relação com o seu cônjuge vai ser assim, você ganha e ele perde sempre, porque você só bate. Se você tiver muita consideração e baixa coragem, teu cônjuge ganha e você perde na relação. Tem que ter a mesma medida de coragem e consideração para que ambos saiam ganhando nesse relacionamento. Não é por acaso que a gente vê João escrevendo no capítulo 1 do seu evangelho que nele verdade e graça estavam presentes. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amor, doçura, paciência, mas tem que ter verdade. Se a gente caminhar com esse equilíbrio, a capacidade de confrontar, mas ter paciência para que o outro mude, porque você também, Deus está tendo uma paciência gigantesca para que você mude. Ou você é tão bom assim,
que Deus não precisa nem ter paciência, que você já é quase assim um querubim. Tenho certeza que você não é um querubim, não é nada disso. Você é de carne e osso como eu. E Deus está tendo uma tolerância, uma paciência com cada um de nós. Mas ainda assim nos confronta. Então você tem que falar a verdade, mas tenha compaixão. Às vezes o teu cônjuge, ele aprendeu durante muito tempo um jeito errado, ele está tendo que reaprender a ser gente. Porque você também está reaprendendo a ser gente. Nós aprendemos a ser seres humanos com Adão. Em Cristo a gente está aprendendo a ser gente com Jesus. Mas demora. É um processo. Só vai acabar na eternidade. Não dá para cobrar uma perfeição aqui que você vai ficar igual o Dom Quixote, vivendo na utopia, no mundo ideal. A gente não está no mundo ideal ainda. A gente está caminhando para o mundo ideal. Estamos caminhando para a Nova Jerusalém, mas aqui existem vícios, problemas, dificuldades. Então tem que perdoar, tem que ter misericórdia quando necessário. Para concluir, no casamento cristão, Deus nos presenteia com um amigo para caminhar e um instrumento para nos transformar. Deus te presenteou com um companheiro para caminhar com você, um amigo para estar do seu lado, mas também um instrumento de Deus para transformar a sua vida. C.S. Lewis, num livreto dele, uma palavra, uma palestra que eu acho a mais fantástica do ministério dele, O Peso de Glória. Vira e mexe eu volto para esse sermão do C.S. Lewis. E nesse Peso de Glória, ele trabalha falando que a gente tem desejos, e o problema de Deus não é com os nossos desejos, é porque os nossos desejos são muito pequenos. A gente fica desejando casa, bens e tantas coisas, quando Ele colocou em nós o desejo por aquilo que é eterno. Então o problema não é o desejo, é o desejo pequeno, ele fala. Você está desejando pouco. E aí ele vai trabalhando, falando daquilo que Deus vai fazer como recompensa para aqueles que colocaram anseio em Deus. E no finalzinho ele vai falar de um processo que ele vai dizer assim: se nós víssemos o nosso estágio final em Cristo, hoje, se você visse o seu cônjuge como ele será hoje, você ficaria tentado a se curvar e adorá-lo. E aparecer um Deus. Da mesma forma, se a gente visse o destino final das pessoas que estão sem Cristo, nem no nosso pior pesadelo seríamos capazes de imaginar um ser desse, diabólico, infernal. E aí ele conclui dizendo assim: todos os dias pessoas passam por você, mas especialmente o seu cônjuge está do seu lado. E de alguma forma você coopera para que ele se pareça ou com essa criatura celestial ou com essa criatura diabólica. Você está cooperando para que ele se torne qual tipo de criatura? Através da sua vida, seu marido está se tornando cada vez mais essa criatura celestial? Tua esposa está se parecendo com essa criatura celestial? No que depender de nós, meus irmãos, que Deus nos encontre trabalhando, colocando como tarefa principal o aperfeiçoamento da nossa esposa e ela de nós, maridos. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração.